Glória a Deus. O tema de hoje vai ser o segundo mandamento. Os textos que nós iremos abordar vão ser os textos seguintes: Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Josué, Salmos e Isaías. Esses são os seus textos que nós vamos abordar, né? E eu vou ler tudo aqui já de uma vez. E depois eu vou pegar e vou passar a explicação, porque assim eu acho que fica mais fácil, né? Vamos lá. Êxodo 20, do 4 ao 5, né? Diz assim: Não farás para ti imagens talhadas, nem figura alguma que se assemelhe ao que está no alto dos céus, nem o que há debaixo da terra, nem ao que há nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou Jeová, teu Deus, um Deus Canaã, que inspeciona os pecados dos pais nos filhos, e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até a milionésima geração daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Agora vamos para Levítico. Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem imagens gravadas ou esculpidas, nem levantarás coluna de adoração, nem colocareis em vossa terra pedras esculpidas para, diante delas, vos prostrardes, porquanto eu sou vosso Deus, Jeová. Agora vamos para Deuteronômio 4, 15 ao 19. Cuideis muito de vossas almas, pois não vistes imagens no dia em que Jeová vos falou no monte Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais brinqueis para as vossas estátuas como imagens de ídolos, figura de macho ou fêmea, nem figura de animal terrestre ou figura de qualquer ave que voe pelos céus, à semelhança da figura de qualquer réptil que se arrasta na terra, ou de qualquer figura de peixe que viva debaixo das águas, debaixo da terra. E não levante os vossos olhos aos céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas e as demais hostes celestiais, vos prostreis diante deles, para adorá-los e servi-los, porque foi Jeová, teu Deus, que o deu como sinais que servirão a todos os povos que estão debaixo dos céus. Agora a gente vai para o 27. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer um ídolo esculpido ou fundido, e o colocar em lugar secreto, objeto abominável a Jeová, obra das mãos de um artífice, e todo o povo responderá: Amém. Agora a gente vai para Josué 24, 20. Se abandonardes a Jeová e servirdes aos deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos fazer o bem. Agora a gente vai para Salmos 97, 7. Envergonhados sejam todos os que adoram imagens esculpidas, os que se gloriam em objetos inúteis, incluindo-se diante de todos os deuses, inclinando-se. Errado. A gente vai para Salmos 115, 4 ao 8.
Aos ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem imitam som algum pela sua garganta. Tornem-se como eles todos aqueles que os fabricam e os que nele confiam. Agora vamos para Isaías. Isaías 44, 14 ao 19. Corta para si cedros, ou toma um cipestre ou um carvalho, escolhendo-o para si dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o nutre, e logo o homem o usa como combustível. Com isso, se aquece e coze o pão. Desse também faz um Deus e o adora, fabrica uma imagem esculpida e se ajoelha diante dela. Metade queimada no fogo e, com a outra metade, cozinha a carne, prepara o assado e fica satisfeito. Se aquece e diz: eis que vi a luz e já sinto o calor. Com o resto faz um Deus, um ídolo, e se prostra diante dele e o adora. Ele dirige a sua oração e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Não sabe, nem entendem, porque os olhos lhes foram vendados, para que não vejam, e o seu coração, para que não compreendam, e nenhum deles reflete em seu coração. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei a metade no fogo, e também cozi pão sobre as suas brasas, assei carne sobre elas, e a comi. Porque eu faria do resto uma abominação, prostrar-me diante do ramo de uma árvore? Agora, para finalizar, vamos para Levítico de novo, o último texto, que é Levítico 20, versículo 4 e 5. E se o povo da terra fechar os seus olhos a respeito deste homem que oferece a um de seus filhos a Moloque e não entregar para ser morto, eu voltarei o meu rosto contra ele e contra a sua família e o exterminarei do meio do seu povo, e ele e todos os que se prostituíram diante de Moloque. Beleza, esses aqui foram os textos que a gente leu. Eu vou explicar, né? Simples, a conclusão disso aqui tudo é muito simples. A consequência para a gente desobedecer o segundo mandamento, que é de fazer ídolos para a gente, seja de prata, ouro, objetos e etc., é simples. Tem duas maldições que vão recair sobre a gente. A gente vai receber um castigo de Deus. Isso é uma coisa que a gente faz que é, aos olhos de Deus, é uma coisa vergonhosa. Em segundo ponto, é uma burrice, uma coisa que a gente está fazendo. É uma coisa totalmente sem sentido, que é a conclusão disso tudo. E fora que isso é uma coisa que vai destruir a nossa própria família, que nem nesse último texto vai falar aqui. Primeiramente, a questão de fazer imagens. Qual que é o problema de fazer imagens? Porque tem gente que pensa que a gente não pode desenhar nada que tá as coisas do céu, as coisas que tá na terra, ou fazer uma escultura. Na verdade, a gente pode fazer sim uma imagem de escultura. O problema dos versículos, dos textos que a gente lê, que muita gente interpreta errado, que esse é o problema, que eles interpretam errado, não o texto que está errado, mas eles interpretam errado, é que a pessoa pensa assim: se eu fizer uma imagem de um bezerro e colocar na minha casa, ou fizer uma estátua, ou comprar uma estátua, ou um objeto que tem imagem de um leão, de um tigre, de um cavalo, de um boi, seja lá o que for, uma escultura de um homem, seja o que for, independente do que for, a pessoa pensa o que? Não, isso é uma idolatria, você está idolatrando essa coisa, e não é. Você pode ter sim imagens de animais, enfeitar sua casa com estátuas, essas coisas, que nem tinha na Grécia muitas estátuas. Lógico que você não vai colocar estátua de pessoas peladas, né, que nem tinha lá, mas colocar rostos, essas coisas, você pode ter. O problema está no quê? O problema está no momento em que você faz aquela estátua, seja de pau, de ferro, de ouro, de prata, material que for, objeto, plástico,
tanto faz. O problema tá quando você pega o quê? Você pega aquilo e adora aquilo. Porque a gente lê os textos e que nem Isaías fala, a pessoa tá com a mente vendada e os olhos vendados, porque a pessoa pensa, o cara vai pegar, vai cortar uma árvore, vai pegar a lenha, vai usar para fazer comida, porque a madeira que ele pega e queima no fogo para fazer a comida é a mesma madeira que ele vai pegar e vai esculpir uma imagem, vamos supor, ele vai desenhar um bode, um boi, uma vaca, um carneiro, uma ovelha, um dragão, um dinossauro, e vai adorar aquilo e falar, você, meu Deus. Aí aos olhos do Criador, ele olha para isso e pensa o quê? Como é que esse cara consegue ser tão burro assim? O cara pega um pedaço de pau e tá adorando um pedaço de pau que ele mesmo fez, e que fora que o mesmo pedaço de pau que ele tá adorando, ele tacou no fogo e queimou para fazer comida. E a pessoa pensa assim, nossa, esse é um amuleto sagrado que vai me proteger, é a minha divindade. E isso não existe. Tanto que é uma abominação, uma coisa abominável, uma coisa vergonhosa de se fazer. Tanto que tem 2 maldições por isso. Que uma vai estar em Deuteronômios 27:15 e a outra vai estar em Salmos, que é o 115, que vai ser do 4 ao 8, que vai ter 2 maldições nesses textos. Que uma que a do 115 que vai ser uma das piores, que vai ser o quê? Aqueles que fazem tais coisas se tornam iguais a elas. Ou seja, que ele falou que você fez uma estátua, um objeto, você tem que ser igual a ele. Ou seja, tem boca, mas não cheira, tem olho, mas vê, tem pé, mas não anda. Você tem que ser um troço, um objeto. Que você se torne um objeto também. Você se torne uma coisa, um pedaço de pau, um pedaço de ferro, um pedaço de ouro. E fique lá, uma coisa sem vida, que você morra. Tanto que a Bíblia fala, maldito é aquele, lá no Deuteronômio 27, que faz imagem esculpida. Maldito, Deus lança maldição sobre a vida da pessoa. E em Josué ele promete um castigo, ele promete o quê? Que a pessoa será exterminada. Então Deus odeia isso. Deus já lançou uma maldição, e a maldição de morte sobre a vida de pessoas que adoram tais imagens, pessoas que fazem imagens para si. Esse não é o problema, que nem a gente voltou lá e viu no primeiro mandamento, no outro estudo que eu fiz. A gente tem que entender uma coisa, isso é tudo idolatria. Deus odeia idolatria mais do que tudo. Ele merece ser reverenciado do jeito que ele é, porque foi ele que fez as coisas, não foi um pedaço de pau que você fabrica. Porque a pessoa faz uma estátua de um santo, de um objeto, de um espírito, de não sei o que, de madeira, de plástico, de não sei o que, e adora aquilo e fala, vai me proteger, reza, acende vela, taca pano, taca sal, taca não sei o que, faz todo um ritual lá, derrama até sangue em cima do trem lá, falando que vai proteger, que vai salvar, e isso não vai. É uma abominação aos olhos de Deus, tanto que uma das coisas que as pessoas fazem pelos ídolos, que isso é loucura, que é o que a gente lê em Levítico, que Deus ainda fala que as pessoas que consistem com as pessoas que adoravam Moloque, que é um ídolo, que é um quê? Um ídolo que fazia o quê? E comia crianças. Então as pessoas pegavam os filhos, matavam as crianças para receber a bênção de Moloque, que era o deus dele. Olha só que coisa demoníaca. Imagina só, a pessoa por conta de uma imagem vai matar o próprio filho, ele vai destruir a família dele, matar o filho, a esposa, o tio, a avó, o irmão, por conta de uma imagem, de um ídolo, de um troço que não tem nem vida, que não tem capacidade nem de melhorar, nem piorar a vida dele. É um troço que vai ficar lá parado, uma coisa que vai ficar parada e não tem capacidade de fazer nada. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa terrível. Tanto que Deus fala que vai exterminar as pessoas que adoram essas coisas, porque Ele odeia isso. Ídolos é uma coisa terrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. É uma coisa vergonhosa de se fazer, adorar imagens. Isso destrói a família. É uma coisa péssima. Então pensa bem, você tem que tomar cuidado com aqueles ídolos que você cria para si. Porque hoje em dia é muito mais difícil você achar, tipo assim, pessoas que vão adorar um pedaço de pau, um objeto, uma estátua. Tem algumas religiões, tem alguns ritos, culturas, né? Que vão ter isso hoje em dia, sim, mas hoje em dia é menos comum do que antigamente, que era muito mais comum. Tanto que hoje em dia é muito mais difícil achar o povo lá que vai ter um rito de adorar uma estátua, um bezerro, uma vaca, um trem lá, que a pessoa vai lá e vai matar a gente. Vai ser muito difícil achar um trem desse hoje em dia. Provavelmente você não vai achar. Também
dependendo do lugar que tiver, é contra a lei em países assim. A não ser que seja um país muito isolado que permita isso, mas fora isso, você não vai achar isso mais. Questão de sacrifício de gente, que nem tinha antigamente. Sacrificavam as pessoas para ídolos, né? Mas hoje em dia tem pessoa que se mata e mata os outros aos ídolos que eles criam para si, que são aqueles ídolos de hoje, que são os ídolos modernos, que são os ídolos do YouTube, do Instagram, do Facebook, os ídolos da música pop, né? Os músicos hoje em dia que mais tem, os cantores, os ídolos de televisão, os artistas, porque hoje em dia assim, a pessoa é famosa, a pessoa vira uma divindade para muitas pessoas. A pessoa vai lá e vê, vão colocar assim um cara, o Tom Cruise, né? Que ele era famoso e era um cara super bonito na sua juventude. As mulheres olham pro cara e acham que o cara é divindade, que o cara é um deus, que o cara é isso, que não sei o que, né? Mas não é. Não é, e o cara não tem poder de salvar a gente, o cara não tem poder pra mudar nada. As pessoas divinizam seres humanos. Hoje em dia o que mais tem são os ídolos humanos, que as pessoas pegam um ser humano e transformam em ídolos. Tanto que eu falei no estudo anterior sobre o Pelé. Como o povo diviniza o cara. O cara, a única habilidade útil que o cara tinha era chutar uma bola. O cara só sabia chutar uma bola. Se você perguntar que o cara era inteligente, que o cara tinha capacidade de investir nos outros, o cara tinha capacidade de mudar o mundo, curar as pessoas. Não, a única coisa que ele fazia era uma coisa simples, o que? Ele só sabia chutar uma bola. Aí os caras falam que o cara é o rei, que o cara é um deus, que o cara merece estátuas, que o cara é o melhor do mundo, que o cara é incrível, extraordinário. Aí você fica assim, as pessoas divinizam um homem, sendo que Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, salva a humanidade, continua salvando, ressuscitando morto, fazendo milagre, é Deus soberano, perfeito e maravilhoso. As pessoas não conseguem prestar devida honra. Não é à toa que a Bíblia fala que Deus é um Deus que se ira todos os dias, e ele tem motivo para se irar. Com tanta gente burra que vai adorar a imagem, vai adorar pessoas em vez de adorar ele. Ele tem todo motivo para ficar indignado. O Criador fica revoltado por conta disso. Por isso que ele tem que matar mesmo. E ele promete: eu vou matar todo mundo que adora essas imagens, porque eles são dignos de morte. Tanto que o salário do pecado é a morte. É digno de morte pessoas que cometem essas atrocidades. A pessoa pega a glória de Deus, e nem Paulo fala, e transforma a glória de Deus à imagem de coisas corruptíveis. Deus que é incorruptível, a imagem de uma coisa corruptível. Seres humanos, animais, imagens, estátuas, ou que nem muita gente fazia antigamente, adorava o céu, o sol, as estrelas. Que nem hoje em dia tem gente que faz isso, né? Que é os astrólogos, que eles adoram o espaço, coisa e tal, ou mais os cientistas, que os caras, por mais que eles falem que são ateus, eles são idólatras, porque o que eles adoram é a ciência, é os fatos e o espaço e tudo isso, sendo que Deus criou tudo aquilo. E ele fica tipo assim, não, o cara tá adorando uma rocha, um meteoro, um sol, sendo que foi eu que fiz tudo. Imagina o Criador olhando, né? Só fica olhando e fica assim, tipo assim, o que esses caras estão arrumando? Eu criei tudo isso, eu sou maior do que todo o universo. O universo cabe na palma da minha mão. E os caras vão adorar o universo, que tem um monte de pó flutuante, que tem um monte de pedra que voa pra lá e pra cá, que tem um tantão de luzinha piscando. Sendo que eu posso criar tudo, ressuscitar, curar, salvar, mudar, transformar. Eu tenho poder pra fazer tudo e ele não consegue me reverenciar, mas reverencia um universo que é um conjunto de pó com estrela brilhando. Inacreditável. Imagina como é que o Criador olha pra gente. Imagina como é que ele olha pra gente e vê quando a gente faz isso. O que mais tem no meio hoje? Idolatria aos famosos cantores gospels, pregadores gospel. Isso tem no nosso meio. A pessoa ela não adora Deus, ela adora o pastor Beltrano, o pregador Beltrano, ou adora o cantor tal, que o que mais tem hoje é isso. A pessoa, em vez de estar seguindo a Deus, ela está seguindo o cantor. Se o cantor for crente, eu sou crente. Se o cantor não for crente, eu não sou crente. Se o pregador tal for crente, é você. Se não for, não você. A pessoa não está nem para Deus, tá ligando é pro pregador, pro pastor, pro doutor, pro não sei quem. Isso é um erro que deve ser cometido. Isso é um erro que é cometido e temos que tomar cuidado. E sempre é cometido. Então,
A gente tem que pensar muito bem, o que eu tô fazendo? Será que eu tô cometendo um erro de criar para mim ídolos? Na minha casa, tem gente que cria para si o ídolo que é o trabalho. O ídolo dela é o trabalho. Sem o trabalho dele não existe nada. Porque o trabalho dele tá acima de Deus, o trabalho dele é tudo, o que importa é o serviço. O cara se mata, perde a saúde, perde a família, perde os bens, mas não perde o serviço, o que é importante é o trabalho. O Deus dele é o trabalho. Então isso aí é idolatria, é você criar para si um ídolo. E o segundo mandamento é a mesma coisa que o primeiro mandamento, que é a idolatria, só que é o seguinte, ele vai bater mais na tecla do que de você criar para si ídolos. Ele nada mais é do que um complemento do primeiro mandamento. Então você tem que tomar cuidado com os ídolos que você cria, que muita gente tem essa suspeição de objeto, que na pessoa, meu colar me protege, o meu anel me protege, a minha carta me protege, meu santo, minha vela, meu tio, meu papagaio, minha cueca da sorte. Tem gente que tem isso, né? Cueca da sorte, anel da sorte, brinco da sorte, que pensa que a sorte tá aí e a sorte que protege ela. Não. Quem te guarda, te protege e rege a sua vida é exclusivamente Deus. Então, pense, o que a gente está fazendo da nossa vida? A gente leu os textos, a gente viu ali, simples e objetivamente falando. Isso é um pecado gravíssimo que sempre acontece nos dias de hoje. Os mandamentos, os 10 mandamentos que foram dados lá no tempo de Moisés e depois foram aperfeiçoados no tempo de Jesus, diariamente são quebrados. A gente só está no segundo. Eu ainda vou passar todos os outros. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pense, será que você está criando ídolos para si? Será que você está adorando o Deus da Bíblia e não a Bíblia? Porque tem gente que acaba cometendo esse erro. Tem gente que às vezes vai pensar que a Bíblia, que é um monte de folha que contém, são folhas que contêm a palavra de Deus, tem poder para transformar as coisas, mas ela não tem. É o conteúdo que está nela, que é direito que vem de Deus, que tem o poder. Porque a Bíblia é nada mais é que um papel onde está escrita a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, não o papel que está nela. Tem gente que vai adorar o papel, sendo que ela tem que lembrar que ela tem que adorar a Deus, que é a própria palavra que traz vida. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então pense, você está transformando algum objeto em um ídolo que está acima de Deus? Você está sacrificando, que nem o povo fazia antigamente com Moloque, seus filhos a esse ídolo? Ao futebol, ao músico, ao cantor, ao pregador, ao ciclano, ao trabalho, ao dinheiro, alguma coisa assim? Pense sinceramente e reflita sobre isso. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti ídolos e imagens para os adorar. Porque só existe um Deus, Senhor e Salvador, que é o nosso Cristo. E Ele que nós devemos adorar. Então que Cristo os abençoe grandemente.